Você já se perguntou se Deus realmente te enxerga? Mesmo quando ninguém mais parece notar que você existe? Há momentos em que o silêncio é tão profundo que parece que até o céu esqueceu o seu nome. Foi assim que tudo começou. Um homem caminhava sozinho à beira de um deserto. O vento frio cortava o rosto e cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ele havia perdido tudo: os amigos, os sonhos e até a vontade de orar. No fundo, a pergunta ecoava como um grito: Deus, o Senhor ainda me vê? Enquanto olhava para o horizonte, uma lembrança antiga veio à mente. As palavras do Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Mas como Deus poderia conhecer alguém que estava tão quebrado por dentro? Ele se lembrava das noites em que orava e nada acontecia, das vezes em que pediu um sinal e o céu permaneceu em silêncio. Será que o Criador ainda se importava com ele? O vento soprou novamente e dessa vez parecia diferente. Era como se algo invisível estivesse ali, envolvendo-o. Um calor suave no peito, um sussurro no coração. Antes que a palavra chegue à tua língua, eu já a conheço. Aquele homem caiu de joelhos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo maior do que a dor, a presença. Deus não havia se esquecido dele. Naquela noite, o homem decidiu ficar onde estava. O deserto estava coberto por um céu sem nuvens, e as estrelas pareciam acender uma conversa entre o céu e a terra. Ele pensou: se Deus realmente me vê, por que me deixou chegar até aqui? Mas foi nesse silêncio que ele percebeu algo. Deus não o havia deixado. Ele o havia guiado até ali. O deserto não era o fim. Era o início de algo novo. Enquanto as lágrimas caíam, ele se lembrava das palavras antigas. Se eu subir aos céus, tu estás lá. Se fizer a minha cama nas profundezas, também lá estás. Foi como se o salmista Davi estivesse falando diretamente com ele, com cada pessoa que já se sentiu invisível. Deus não habita apenas nos templos. Ele habita no meio das nossas dores, nos becos escuros da alma, nos momentos em que ninguém entende o que sentimos. O homem ergueu os olhos. Então é verdade. Não importa onde eu vá, o teu amor me encontra. Ele percebeu que Deus não o observava de longe. Deus caminhava ao lado dele, mesmo quando o chão era de pedra e o coração de vidro. A noite foi longa, mas pela primeira vez ele não teve medo. Ele sabia que o Deus que o sondava também o protegia. Na manhã seguinte, o homem acordou diferente. O sol ainda não havia nascido completamente, mas havia algo no ar, uma paz que ele não sentia há muito tempo. Enquanto caminhava, ele começou a pensar nas palavras que ecoavam dentro dele desde a noite anterior. Senhor, tu me sondas e me conheces. E então percebeu algo profundo. O que o machucava não era o silêncio de Deus. Era o medo de ouvir o que Deus queria dizer. Deus estava falando o tempo todo, nas pausas, nos atrasos, nos nãos que ele tanto questionava. E em cada detalhe do caminho, havia uma resposta disfarçada, de espera. Ele entendeu que não precisava fugir de si mesmo, porque Deus já o conhecia melhor do que ele próprio. Cada erro, cada lágrima, cada pensamento que ele nunca teve coragem de confessar, tudo já estava diante dos olhos de um Deus que o amava mesmo assim. Aquela revelação o quebrou por dentro, mas também o libertou. Ele se ajoelhou no chão, com o coração pulsando forte, e disse: Senhor, se tu me conheces tanto assim, então me ensina a ser quem tu sonhaste que eu fosse. Uma brisa suave passou pelo deserto. E pela primeira vez, ele sentiu que Deus estava respondendo, não com palavras, mas com presença. Se essa parte falou com o seu coração, escreva nos comentários: Deus ainda fala comigo.
Isso ajuda mais pessoas a receberem essa palavra. Nos dias seguintes, algo começou a mudar dentro dele. O deserto, antes seco e silencioso, agora parecia um lugar de encontro. Cada pôr do sol se tornava uma conversa. Cada estrela no céu parecia uma lembrança do cuidado de Deus. Ele começou a perceber que o Salmo 139 não era apenas uma poesia, era uma revelação. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Ele tentou fugir tantas vezes. Do passado, das pessoas, de si mesmo. Mas agora entendia. Não dá para fugir de quem te criou. E quando Deus te encontra no deserto, não é para te julgar, é para te restaurar. Enquanto caminhava, ele começou a ver pequenos sinais. Uma flor crescendo entre as pedras, um pássaro cantando ao amanhecer. Tudo o que parecia comum, agora tinha significado. Era como se Deus estivesse dizendo: eu estou aqui, sempre estive. E foi ali, entre a poeira e o vento, que ele fez um altar, não de pedras, mas de entrega. Levantou as mãos ao céu e declarou: Senhor, se a tua presença está aqui, então eu não preciso de mais nada. O deserto que antes representava solidão, agora se tornava o lugar da comunhão. Porque quando Deus te encontra no teu pior lugar, Ele transforma esse lugar no teu novo começo. Naquela noite, o vento soprou diferente. Ele sentiu paz, mas também uma inquietação no coração. Era como se Deus estivesse prestes a revelar algo que ele precisava ouvir há muito tempo. De joelhos, ele orou: Senhor, por que o Senhor permitiu tudo isso? Por que tantas perdas, tantas feridas? O silêncio durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Então, uma lembrança veio à mente. O rosto de cada pessoa que ele tentou ajudar. Cada lágrima que ele enxugou, mesmo quando ele próprio estava quebrado. E Deus sussurrou ao coração dele: eu permiti a dor, para que você aprendesse a consolar outros com o mesmo consolo que recebeu de mim. De repente, tudo fez sentido. As noites sem dormir, as orações sem resposta, os momentos de solidão não foram castigo, foram treinamento. O Salmo 139 agora pulsava em sua alma. Tu me sondas e me conheces. Deus o conhecia até nas suas dúvidas, e mesmo assim o escolheu. Ele chorou, mas desta vez foi diferente. Não era mais tristeza, era gratidão. Porque quando você entende o propósito da dor, a dor perde o poder. E você, já viveu algo que só entendeu depois? Escreve aqui nos comentários: agora eu entendo, Senhor. Seu testemunho pode curar alguém hoje. No dia seguinte, ele acordou diferente. O peso que o acompanhava por meses parecia ter se dissolvido com o amanhecer. O mesmo sol, que nascia todos os dias, agora parecia mais vivo, como se dissesse: hoje, tudo recomeça. Ele saiu de casa e foi até o mesmo lugar onde antes chorava sozinho. Mas dessa vez, não foi para reclamar, foi para agradecer. Cada lágrima que um dia caiu naquele chão, agora se tornava semente. Semente de fé, de renascimento, de propósito. Enquanto caminhava, uma mulher o reconheceu. Você não é aquele que perdeu tudo? Perguntou. Ele sorriu e respondeu: sou. Mas agora encontrei algo que o mundo não pode tirar. Ela ficou em silêncio e começou a chorar, porque via nos olhos dele uma paz que não vinha de explicações, mas de uma presença. O Salmo 139 ecoava dentro dele: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Agora ele entendia. Deus nunca o havia deixado. Ele só o estava moldando, até que estivesse pronto para ser usado. Cada cicatriz que ele carregava era uma história escrita pela mão de Deus. E cada dor antiga, agora, era uma porta aberta para curar alguém. Ele olhou para o céu e disse: Senhor, se o Senhor me sustentou até aqui, usa-me para alcançar
quem já não acredita mais. A missão estava apenas começando. A dor havia se transformado em destino. Ser usado por Deus para tocar outras vidas, e uma reviravolta divina acontece, ele começou a compartilhar sua história. No início, eram apenas palavras tímidas, em meio às lágrimas. Mas algo diferente acontecia. As pessoas choravam junto, porque sentiam que ali não havia discurso, havia verdade. A cada testemunho, alguém se levantava da dor. A mulher que pensava em desistir do casamento ficou. O homem que já não via sentido em viver voltou a orar. E o que antes era solidão, agora era ministério. Ele entendeu que Deus não desperdiça sofrimento. Aquilo que doeu mais fundo agora servia de ponte para alcançar quem estava no mesmo abismo. Numa noite, enquanto pregava sobre o Salmo 139, ele disse algo que silenciou toda a igreja. Você pode ter se afastado de Deus, mas Ele nunca se afastou de você. Um homem no fundo da sala começou a chorar alto. Mais tarde, ele se aproximou e contou: Eu vim aqui hoje decidido a desistir de tudo, mas suas palavras me salvaram. Ele não conteve as lágrimas. Naquele momento, entendeu que viver o Salmo 139 não é apenas ser encontrado por Deus, é permitir que outros sejam encontrados através de você. Se essa história falou com você, escreva nos comentários: Deus me encontrou. E compartilhe, porque talvez alguém precise ouvir exatamente isso hoje. Naquela noite, ele voltou para casa diferente. O silêncio do quarto já não doía, parecia sagrado. Ele se ajoelhou e, pela primeira vez em muito tempo, não pediu nada. Apenas agradeceu. Senhor, agora eu entendo. O Senhor nunca me esqueceu. O Senhor me moldou até na dor. Enquanto orava, uma brisa suave passou pela janela. Parecia um abraço. Ele abriu a Bíblia e seus olhos caíram novamente no Salmo 139. Mas agora, aquelas palavras não eram só leitura, eram vida. Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Ele sorriu, porque entendeu que Deus sempre esteve nos detalhes, nas lágrimas, nas perdas, nas voltas inesperadas da vida. Tudo que antes parecia um fim, na verdade, era o meio do plano de Deus. A dor que o despedaçou foi o mesmo fogo que o transformou em alguém capaz de curar. E, enquanto a lua iluminava o quarto, ele disse baixinho, com o coração leve: Agora eu sei quem sou, e sei de quem sempre fui. Se essa história tocou seu coração, curta, inscreva-se e compartilhe para que mais pessoas descubram que Deus nunca deixa de escrever nossa história. Comente: Senhor, obrigado por nunca desistir de mim.